Dom Casmurro, capítulo 86. Amai, rapazes. Era tão perto que antes de 3 minutos me achei em casa. Parei no corredor a tomar fôlego. Buscava esquecer o defunto, pálido e disforme. E o mais que não disse para não dar a estas páginas um aspecto repugnante, mas pode imaginá-lo. Claro, porque lepra, lembre-se que se desenvolvia principalmente nesse tempo, a ponto de começar a apodrecer a pessoa enquanto a pessoa estava viva, né? A ponto de cair pedaços da pessoa. Então a gente está falando de uma doença horrível mesmo, né? Então ele falou, ó, eu não descrevi, mas você pode imaginar como é que é lepra. Ou um contemporâneo do Machado de Assis poderia imaginar muito melhor, né? Pra gente já, ainda bem, uma realidade muito longe, né? Tudo arredei da vista, em poucos segundos. Bastou-me pensar na outra casa, e mais na vida e na cara fresca e lépida de Capitu. Amai, rapazes. Então, deixa eu só te dar o lépido. Lépido é uma palavra interessante, né? Então, o lépido é alegre, radiante, mas também pode ser ligeiro, né? Ágil. Bastou-me pensar na outra casa e mais na vida e na cara fresca e lépida de Capitu. Amai, rapazes. E principalmente amai moças lindas e graciosas. Elas dão remédio ao mal, aroma ao infecto, trocam a morte pela vida. Amai, rapazes. Bom, como esse é um capítulo curtíssimo, deixa eu só voltar um pouquinho na nossa conversa sobre a sinceridade do capítulo anterior. Isso é uma digressão, tá? Se você não quiser digressão, pode passar o vídeo. Qual que é... Como que a gente pode desenvolver um pouquinho mais a questão do capítulo anterior, né, sobre a sinceridade? Vamos supor que você... Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque esse é o mundo que o nosso narrador aqui explora. Você tem um determinado sentimento, e ele é um sentimento que você não quer nem admitir para você mesmo, então ele fica lá, né, no teu subconsciente, ele fica na parte de trás do teu coração, ele fica mais ou menos aparecendo todo o tempo, mas o pensamento é tão vil, e o pensamento é tão asqueroso, e todos nós temos pensamentos vils e asquerosos, que você não deixa esse pensamento ir à luz. Você não fala nem para você mesmo que você tem esse pensamento. Isso, a princípio, parece ser uma coisa muito nobre. Você tem repugnância por aquele pensamento. Mas perceba, o inimigo que você não conhece é sempre o inimigo mais forte. Ok? Então, por exemplo, entrou alguém aqui na escola. Eu não sei quantas pessoas que são. É um cara com uma faca. Eu não sei quantas pessoas que são. Eu não vou ter uma estratégia para lutar contra esse cara. Porque pode ser 2, pode ser um cara com uma arma, pode ser... Então eu vou sempre ficar dando cabeçada para tentar enfrentar esse cara. E é claro, esse cara vai ter a vantagem em relação a mim, né? Principalmente se ele me conhecer. Se ele souber que eu sou um pobre professor isolado numa salinha aqui no meio de uma escola vazia. Aí ele tem uma vantagem, ok? Perceba que o que o narrador de Dom Casmurro faz, embora ele não queira nenhum propósito com isso, ele está ali, né, só fazendo, só tentando se relembrar, mas o que ele faz é dar a esses pensamentos mesquinhos, dar isso voz, deixar eles falar. Porque afinal de contas, esses pensamentos estão dentro de você. E o fato de você deixar o pensamento falar não quer dizer que você está aceitando esse pensamento. Não quer dizer isso. Quer dizer que você reconhece que existem forças dentro de você mesmo que são contrárias ao seu desejo, né? E ao reconhecer isso, você faz uma distinção entre esse teu eu vil menor e que você quer destruir,
afinal você não quer fazer as coisas nojentas ou cruéis que você pensa. Então você diferencia esse eu do eu que você quer que vença nessa luta que você tem dentro de você mesmo, entre diversos de você, né? É mais ou menos essa a lógica da confissão. Perceba, diversas religiões têm a confissão, né? Alguns só se confessam com Deus, outros vão se confessar com o padre, outros se confessam com, sei lá, um monge, etc. Qual que é a lógica da confissão? A lógica da confissão é: você reconhece que tem diversos impulsos, que tem diversos, por exemplo, no meu caso, eu tenho diversos Tiagos, né? Só que eu reconheço também que tem um Tiago, e esse que é o Tiago que está se confessando, que não concorda com esses outros Tiagos, né? Mas perceba, se eu não tenho coragem nem para olhar para esses outros Tiagos, se eu me engano e penso, não, é só o Tiago Nobre que está aqui, não tem nenhum outro Tiago querendo fazer nenhuma bosta, não, só sou o Tiago bom. É claro que esses outros Tiagos, eles vão ter o poder de minar a minha vida, porque eles vão me influenciar e eu nem vou saber de onde que tá vindo as coisas, né? De repente eu tô andando na rua, pego uma faca e enfio no pescoço de uma pessoa, ué, da onde que veio isso? Né? Desse Tiago que eu fui, digamos assim, oprimindo, né? Recalcando, para usar um termo da psicologia, até que ele conseguiu ali no momento de distração minha subir para a superfície e tomar o controle. É mais ou menos essa a história do Freud, né? Se bem que o Freud pensa que esse outro Tiago, primeiro ele pensa que é um Tiago só, né? Esse outro Tiago, ele é muito mais poderoso que o Tiago bom. O Freud acredita nisso. Só que ele acredita que você tem um monstro dentro de você. O que você vai fazer? Você tem que meio que ir negociando com esse monstro. A lógica é mais ou menos igual, só que a ideia aqui existem diversos Tiagos vils, né, dentro de mim, e um Tiago maior, que tem que vencer. Afinal de contas, é ele que está se confessando ou é ele que está conversando com o psicólogo, né? E esse Tiago tem que vencer. E como que ele vai vencer? Ele vai conhecer tudo que está dentro dele. Olha, tem esse sentimento, tem esse tipo de coisa. Eu ainda... uma pessoa uma vez passou... Perceba, isso é um típico que o narrador vai fazer aqui, vai mostrar, né? O narrador ele se abre aqui. Eu tô vindo pra casa e alguém cortou minha frente, tava pegando um ônibus e alguém cortou minha frente e entrou, fiquei pé da vida, mas era um cara de academia, um cara bombadão, né? Então eu simplesmente não falo nada, mas aí, sem que eu perceba, sem que eu diga pra mim mesmo, já tem duas frustrações dentro de mim. Uma, a frustração de eu ter sido humilhada porque o cara cortou a minha frente e eu me senti menor. Segunda, tem mais frustrações. Segundo, eu me senti, o meu senso de justiça foi ferido. Não é justo que esse cara esteja tomando a minha frente, sendo que eu fiquei esperando 2 horas, vamos supor. Terceiro, a covardia que eu fiz, né? Eu não fiz nada, também me acusa, né? Como é que eu pude ser tão bundão assim? Como é que eu pude ser tão covarde assim de não falar nada, né? Só que eu não digo, eu tô dizendo isso pra você agora, mas vamos supor que eu não tenho essa liberdade comigo mesmo. Então eu não digo pra mim mesmo, porque eu não vou admitir que eu sou um covarde, eu não vou admitir que eu fui humilhado, eu não vou admitir nem que eu dê tanta importância a isso. É só alguém cortando a minha frente na fila, né? Então, capaz que eu vou dar importância, isso não é importante. Então eu encubro essas 3 coisas, né, com uma mentira. E a mentira é: não faz diferença nenhuma, não me afetou em nada, não me afetou em nada, né? Eu chego em casa, a minha filha está tomando café, derruba café na mesa, um acidente como qualquer um pode acontecer. Eu olharia para minha filha e falaria: poxa, filha, tem que prestar mais atenção, né? Isso não pode acontecer, agora você vai limpar essa mesa. Essa seria a atitude correta a ser feita, né? É a atitude que eu faria. Só que não! Existem 3 coisas dentro de mim que eu não deixei vir à luz, e essas 3 coisas criam uma raiva muda e burra. Então eu vou olhar pra minha filha, sei lá, vou bater na minha filha, sendo que não é uma situação de bater. Vou falar: você é um imprestável, você nunca faz coisa certa, e vou magoá-la. Logo depois, se eu tenho um pouco de senso de injustiça, eu vou me arrepender daquilo. E aí eu vou pensar:
Da onde que veio isso? Como é que eu pude explodir do nada? E falar pra coitada da menina tanta coisa assim, sendo que ela só derrubou um copo de café. E aí, novamente, eu vou ter duas opções. Primeiro, eu vou fazer o que o nosso narrador está fazendo, vou voltar e falar: puxa, eu ainda estou magoado porque um cara me cortou a frente numa fila. Você pode imaginar? E pior ainda, o pior não é nem a humilhação que eu passei lá, o pior é que eu estou dando tanta importância a ponto de eu tratar mal a minha filha, a ponto de eu colocar a paz do meu lar ali em jogo por causa daquele cara. Então eu posso admitir tudo isso e cavar, digamos assim, mexer na bosta, né? Vai feder, vai feder. Ou eu coloco uma outra mentira ali em cima. Ah, não, mas às vezes acontece. Ninguém entende a mente humana, né? Ah, não, mas é que a minha filha... Ou eu vou pra um lugar pior ainda. Não, mas é que ela é sempre assim. Essa menina não presta. Essa menina, ela sempre tá derrubando coisa porque... E aí eu invento um discurso transformando a minha filha num vilão, né, numa vilã, porque eu não quero admitir que eu tô magoadinho porque eu fui covarde numa fila de ônibus, né? A partir do momento que o narrador ele se vê livre de todas essas amarras, né? Então, não me importa o que as pessoas vão pensar em mim, eu já não tenho muito amigo mesmo, já tô no final da minha vida, já estraguei minha vida inteira, né? A própria autoimagem dele, realmente, às vezes eu erro, às vezes eu acerto, só que ele sempre olha com um pouquinho de sarcasmo, né? Pense, lembre, o nosso narrador sempre age com um pouquinho de sarcasmo. Mas a partir do momento que ele tem essa postura e não se importa, ele está livre para ver tudo isso que ficaria encoberto. É claro, a gente poderia aplicar esse mesmo raciocínio no âmbito da conversa com o outro, né? Eu olho para a pessoa fez uma coisa ridícula, eu não falo nada porque eu tenho respeito pela pessoa. Tudo bem, eu tenho que ter tato social, mas uma coisa é ter tato, outra coisa é indiferença, né? Então simplesmente eu não comunico com ninguém, ninguém vê nada e todo mundo fica nas escuras até a gente não aguentar mais.